Olá, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Você é muito bem-vindo aqui. Se porventura estava passando aí nos nossos vídeos, passando no YouTube, encontrou o nosso vídeo, fique conosco. Você que apareceu pela primeira aula, fique conosco. Nós estamos aqui numa aula de Escola Bíblica e nós estamos tratando sobre a história da igreja, São 10 aulas e hoje nós teremos a 6ª aula da série da história da igreja. Nossa aula dura em torno de 30 a 40 minutos no máximo. E eu já quero poder orar sem muita demora para a gente poder começar a nossa aula. Hoje nós temos muito conteúdo e nós não podemos perder tempo. Feche teus olhos. Pai, obrigado por esse dia. Nós queremos te louvar, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Afinal, são por conta dela que nós não somos consumidos. É por conta das tuas misericórdias, porque elas não têm fim. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor Pai, a abrir o nosso entendimento. Continua, Senhor Pai, a abrir, Senhor Pai, a nossa mente para que possamos compreender e aprender sobre a aula de hoje. Pai, eu quero te pedir algo em especial. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê o conhecimento necessário. O conhecimento o Senhor já me deu, aliás. Agora me dê a sabedoria, Senhor, para poder falar de forma clara, de forma, Senhor Pai, que fique fácil da tua igreja entender. Pai, em nome de Jesus, que seja uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos recapitular um pouquinho sobre o que nós falamos. Então, nós estamos numa série de aulas, de 10 aulas, sobre a história da igreja. Nós já falamos nas outras aulas sobre a importância de saber a história da igreja para os dias de hoje. Afinal, nós somos a igreja. Então, nós estamos falando da nossa história, da história a qual nós fazemos parte, porque somos a igreja de hoje. Então, olha só, nós começamos na primeira aula falando sobre o nascimento da igreja, lá em Atos 1:8, o cumprimento, a promessa Atos 1:8, o cumprimento em Atos 2. Depois, na segunda aula, o nascimento da igreja aconteceu ali por volta do ano 30 depois de Cristo. Nós vamos fazer uma linha cronológica aqui para ficar mais fácil. Bom, depois, na segunda aula, nós falamos sobre a igreja primitiva, ali do primeiro século. Depois, na terceira aula, nós falamos sobre a perseguição na igreja, a perseguição feita pelo Império Romano aos cristãos do primeiro ao terceiro século. E também, depois, na quarta aula, nós falamos sobre a aceitação da igreja. A igreja passa de perseguida a ser aceita. No ano de 313 teve o Edito de Milão, que foi onde teve a aceitação da igreja. Depois, na quinta aula, aula passada, nós falamos sobre o Edito de Tessalônica, a igreja imperial, o cristianismo ele vira então a religião oficial do império. Podemos falar também no ano de 476 sobre a queda do império no ocidente. Então aí você já sintonizou o que nós falamos nas aulas passadas e hoje nós vamos continuar a 6ª aula. E o tema dessa aula hoje é o crescimento do poder da igreja, Como que a igreja passou de comunidade espiritual a instituição com grande poder político na Europa medieval. Então é isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar. Nós falamos na semana passada, relembrando um pouquinho do que nós falamos, que o império tinha sido dividido, o Império Ocidental e o Império Oriental. Os filhos de Teodósio tinham assumido e cada um governa então de forma diferente ali numa localidade. O Império no Ocidente cai em 476. E aí o que acontece quando o Estado cai? Quando o Império cai? Nesse caso, quem assume, quem que começa a governar quando cai o Estado? Porque o Estado tem sim ali as suas obrigações, a sua representatividade, coisas que o Estado precisa fazer. E quando o Estado cai, quem cumpre essa função? Nesse caso aqui, quem cumpriu essa função foi a igreja. A igreja era a instituição mais bem organizada da época. Então a igreja, o governo romano desapareceu, muitas cidades entraram em caos, surgiram reinos bárbaros, surgiram pessoas que vieram lutar contra aquele povo e a igreja então precisou assumir essa posição de autoridade
naquele local, naquela Europa ocidental, porque então o Império Romano já tinha caído ali. O Império no Ocidente ainda continua, né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre os bizantinos, não vamos entrar muito a fundo nessa aula, depois nós vamos falar mais a fundo, mas agora nessa aula nós vamos ficar aqui no Ocidente. Lembra do mapinha que eu coloquei na semana passada? Eu vou colocar de novo aí, ó, para você ver. Tá vendo? O Ocidente é essa parte no mapa vermelha aí, tá vendo? Então a parte verde é o Oriente, o vermelho é o Ocidente. Bom, então agora o Império tinha caído, a igreja continua organizada, a igreja então começa a se levantar e a exercer um papel de liderança. Ela já exercia um papel de envolvimento político, nós falamos nas outras aulas, mas agora, sem o Império, sem a força do Império, a igreja precisa comandar. Na verdade, não é que ela precisa, mas ela começa, né? Na verdade, a frase aqui não é precisa, não, mas ela começa agora a governar. Então não havia um governo central forte, muitos povos germânicos controlavam algumas regiões e a população então precisava de uma liderança. Quem tinha essa organização era a igreja, tinha a organização de bispos, mosteiros, estrutura administrativa. Então eles pegam essa organização que a igreja tem e começa a governar ali, a fazer o papel do Império Romano naquela época, né? Então começa as ajudas aos pobres, né? A igreja foi muito forte nisso, começa a resolver conflitos. Inclusive tem uma história de um bispo de Roma, que ele vai, Átila, que era um líder de um povo, vem e quer invadir, quer guerrear contra Roma. E aí esse bispo vai lá, já era bem influente nessa época, ele vai lá e ele negocia pessoalmente com Átila para que aquela invasão não acontecesse. Então aqui ainda não existia um papado, tá? Estava nascendo o papado, né? Era um embrião do papado nascendo aqui, mas a igreja exercia já essa forte influência e agora governo, né? Bom, então ela negociava com invasores, ela administrava cidades. Nessa época aqui, a igreja começou a comprar terrenos, né? Inclusive, nessa época, a igreja se tornou a maior dona de terrenos da Europa. A igreja começou a ser a maior dona de propriedades da Europa naquela época, né? Tamanho era o poder que a igreja tinha adquirido, né? Então, entre os bispos de Roma, um começou a ganhar destaque, né? Entre os bispos, perdão, da igreja, não de Roma, entre os bispos da igreja que estavam espalhados ali em todo o Ocidente, o bispo de Roma começou a ganhar destaque. Por que Roma? Porque Roma, ela era a antiga capital do Império. O Império tinha ali como Roma a sua capital. Roma também tinha tradição ligada aos apóstolos. E também Roma tinha grande influência política. Então, por que hoje nós vemos que a sede do governo político da Igreja Católica é em Roma? Porque começou aqui nessa época. Você está entendendo por que nós estamos aprendendo a história da igreja? Né? Por que é legal você saber a história da igreja? Para você poder entender por que é assim nos dias de hoje. Porque tudo isso começou lá atrás. Então, o bispo de Roma começou a ganhar um certo destaque. Deixa eu ver como está o nosso relógio aqui, para mim não passar do tempo. O bispo de Roma começou a ganhar um certo destaque. E aí então, um personagem bem importante para essa época foi o Leão I, que foi o que eu falei, que ele foi lá negociar com Átila, né? Depois a igreja começa a fortalecer a sua liderança, né? Outro líder que foi de Outro líder que foi de extrema importância foi Gregório I, né? Ele foi um dos papas mais influentes da história. Então, uma pessoa que era bispo começa então a governar, a cuidar de toda aquela igreja que existia já em vários lugares, em várias localidades. Agora o poder começa a se concentrar em Roma. A igreja nessa época fez grandes realizações, entre elas, né, reorganizou a administração da igreja, aproveitou que ela estava no poder e começou a fortalecer ainda mais ali a organização da igreja, ajudou pobres, né, que viviam crises, enviou missionários para evangelizar povos na Europa, em algum lugar que a igreja ainda não estava, então enviou povos ali, enviou missionários para evangelizar esses povos, e após a queda de Roma, a igreja se tornou a instituição mais organizada e poderosa da Europa. Então, olha só, a igreja que era marginalizada
a igreja que era excluída, que não era aceita, passa pela aceitação e agora se transforma na organização mais poderosa e política, né, envolvendo política ali da história do mundo nessa época, né? Os bispos passaram a liderar a cidade. Mas algo acontece aqui. Então estava indo tudo bem, a igreja crescendo, comprando propriedades, né? Tinha dado muito certo a liderança da igreja, cuidando de cidades, de países, né? Ocupando o lugar ali do Império Romano. A igreja determinava, inclusive nessa época, a igreja influenciava os reis, quem ia ser rei de cada lugar. Os países, antes de escolherem o seu rei, passava pelo crivo da igreja. Olha só o poder que a igreja tomou nessa época. Isso tudo estava indo bem. A igreja estava crescendo, o cristianismo estava crescendo, missionários indo para todo lugar do mundo, pregar ali o evangelho de Cristo, né? A igreja está crescendo. Agora com o poder, esse poder acaba ajudando a igreja a se disseminar mais, porque não era mais perseguida, não era mais marginalizada, e ela começa a crescer. Tudo está indo bem, até que por volta do ano de 610, nasce, né? Na verdade nasceu em 570, mas ele começa a aparecer no mapa em 610, um homem chamado Maomé, que foi o líder, né, do Islã, é o líder supremo aí da religião do Islã. Nós vamos falar um pouquinho do islamismo agora. Pastor, por que eu preciso aprender sobre o islamismo, se eu sou cristão? Porque faz parte da história da igreja, está envolvido com a história da igreja. Vocês vão ver depois, um pouquinho mais para frente, por que nós estamos falando, por que nós vamos aprender um pouquinho sobre o Islã. Bom, então por volta de 570, na Arábia, na cidade de Meca, nasce um homem chamado Maomé, né? Ele se casa um pouco mais tarde ali com uma mulher mais velha, que era sua patroa. Ele era funcionário de uma mulher, e ele casa com uma mulher mais velha que ele, né? Naquela cidade. E aí por volta do ano de 610, segundo a crença do Islã, Maomé recebe uma visita do anjo Gabriel, segundo a crença do Islã, precisa ficar bem claro isso aqui. Ele recebe uma mensagem do anjo Gabriel e recebe uma visão com a mensagem de Deus, né, de Alá, e ele escreve o Alcorão. Então ele vai para um lugar, recebe essa mensagem, escreve o Alcorão, e aí ali em Meca, algumas pessoas, poucas pessoas, não mais que 200 pessoas, começam a seguir ele, seguir Maomé, seguir as suas ideias, seguir aquilo que ele pregava. Ele diz que Jesus era um profeta, assim como ele agora é um profeta, o último profeta da mensagem que veio para organizar o Islã na terra. Mas Jesus não é Deus, Jesus é um profeta, assim como Moisés e Abraão, que foram importantes para a história, mas não é Deus. É isso que o Islã prega, tá? E aí então, ele, com pouca influência ali na cidade de Meca, se muda um pouco mais tarde para uma cidade chamada Medina, onde ele vai viver a segunda fase da sua vida. Quando ele chega em Medina, várias pessoas compram ali a sua ideia e o Islã começa a crescer, né? O povo muçulmano começa a crescer. E agora o povo muçulmano aqui nessa época começa a se tornar um povo militarmente forte. Por quê? O Islã se torna não apenas uma religião, mas agora num poder político e militar. E aí então várias pessoas seguindo ali a ideia de Maomé, ele volta para Meca e ali ele difunde ainda mais os ensinos do Alcorão, né? Os ensinos que ele, segundo a tradição do Islã, tinha recebido de Alá, e ele escreve ali. Bom, nessa segunda fase dele, que foi a fase bélica, né? Quando ele assume não só a religião, mas agora o poder político e militar, porque ele acaba querendo criar uma sociedade política e militar. É isso que o Islã é, além de uma religião. Essa segunda fase é onde ficou conhecido alguns versos, né, como o verso da espada. São alguns versos corânicos, né, que estão lá no Alcorão, que são conhecidos como versos da espada, né, onde ele tem lá a boa parte da jihad islâmica, que diz que se você der a sua vida em prol da sua fé, né, Allah vai garantir um lugar no céu para você. Enfim, é a crença deles. Bom, Islã significa submissão a Deus e muçulmano significa aqueles que se submetem. Bom,
Agora, ele voltando para Meca como um grande líder militar, ele cria esse movimento político e militar bélico, né, de guerras, de confrontos. Em pouco tempo, o mapa do mundo se transformou completamente. E de uma maneira incrivelmente rápida, em pouco tempo eles conquistaram toda a Pérsia. E parecia que eles estavam destinados a conquistar o mundo. As coisas a partir daí foram extremamente rápidas. No ano de 635, ele toma a cidade de Damasco. No ano de 637, foi a vez da cidade de Antioquia. No ano de 638, a cidade de Jerusalém, o berço do cristianismo, caiu também para o poder dos muçulmanos. Em 642, o norte da África, foi a vez de Alexandria cair. Logo depois veio a cidade de Cartago e, enfim, eles conquistaram toda a região da Espanha no ano de 711. Como uma avalanche, os muçulmanos dominaram e mudaram o mapa daquela época, o mapa religioso e de dominação daquela época. Eles saíram dominando, eles cresceram de forma exponencial nesse século, nessa época de 711, de 650 a 711. E agora, por que nós aprendemos isso? Porque isso trouxe consequências extremas para a igreja, né? Os cristãos da Europa se sentiram ilhados e ameaçados, porque em todo o seu redor tinha ali o povo muçulmano, tinha ali o povo do Islã. E agora a igreja precisa lidar com isso, né? Muitos problemas sociais começaram a acontecer. E olha só para onde a história da igreja começa a ir, porque além da igreja ter problemas internos, agora a igreja está sofrendo por uma pressão externa, que é o crescimento do Islã. Hoje, nos dias de hoje, querido, 2026, o Islã é a segunda maior religião do mundo, com cerca de 2 bilhões de seguidores, né? O primeiro é o cristianismo e depois o islamismo, é a segunda maior religião do mundo. Tem essa religião do Islã em todos os países, na maioria dos países tem lá o povo Islã. Então eles cresceram demais nessa época e a igreja começou a se preocupar, porque a igreja começou não só a perder espaço religioso, mas começou a perder as principais cidades, né, simbólicas ali para a igreja cristã daquela época, como Jerusalém, Antioquia, Alexandria, começou a ficar sob o domínio do povo islã, dos muçulmanos, né? E agora o mundo passa por o mundo cristão passa por essa pressão externa do Islã e interna com conflitos, né, de liderança entre o Ocidente e o Oriente. Deixa eu olhar como está o nosso tempo. Bom, e a igreja então começa a passar por essa crise de crescimento abundante, absurdo do Islã e também de conflitos internos por divisões de ideias do Ocidente com o Oriente. Depois, mais para frente, vai ter o cisma da igreja, né? A separação, nós vamos falar isso, não sei se na próxima ou na outra, mas nós vamos falar sobre a separação, a divisão da igreja. Bom, é esse cenário que a igreja está vivendo. Então, lembrando, a igreja sai da perseguição, sai daquela igreja marginalizada, vira a igreja aceita. Agora ela já não é mais apenas aceita, é a religião do império. E agora ela se vê sendo absorvida pelo Islã, porque o Islã cresceu de forma absurda, ela perdendo território para o Islã, perdendo alguns fiéis para o Islã e perdendo inclusive algumas batalhas bélicas, né, algumas batalhas militares para o Islã. E esse é o cenário que a igreja está vivendo, então, naquela época. Eu quero trazer 2 versículos bíblicos aqui para a nossa reflexão, afinal nós estamos numa aula bíblica, né? A Bíblia é a nossa referência principal. Eu queria trazer uma pergunta para você refletir, né? A igreja no poder, os bispos, os papas no poder. Tem um texto bíblico em Mateus 20, 25 e 26 que diz assim, Jesus dizendo, né? Olha, quem quiser se tornar grande entre vocês deverá ser servo, ou seja, aquele que quer ser o maior deve servir a todos. Então Jesus aqui, ele nos ensina que liderança cristã é serviço. E por que eu estou falando esse texto aqui no meio dessa aula? Talvez para você pareça algo desconecto.
Porque será que esses bispos e esses líderes da igreja, nessa época, estavam preocupados em servir ou estavam preocupados em apenas ter o poder? Esse é o risco da igreja no poder. Esse é o problema quando a igreja começa a ter muito poder, porque nós deixamos a essência que é de servir. Nas outras aulas eu trouxe algumas perguntas, né, e deixei no ar para vocês. Olha, eu quero que vocês reflitam. A igreja deve estar no poder, a igreja deve ter tanto poder como teve aqui nessa época, muito poder. A igreja era o maior órgão daquela Europa Ocidental na época, a igreja dominava o Ocidente. E será que ela fazia isso para servir? Será que os líderes, os bispos, os papas, os monges, né, as pessoas que lideravam nessa época serviam? Porque se não serviam, se era apenas poder, interesse político, se era apenas interesse até financeiro, a igreja estava muito longe da essência do Evangelho, da essência de Cristo. O cristianismo começou a ir para uma esfera para uma área muito escura, né? Uma área muito sombria. Nós vamos ver depois a época pior da igreja. Não chegou ainda, querido. Você vai ver que a igreja entra numa decadência mesmo. A igreja passa depois por uma corrupção. Enfim, nós vamos ver nas próximas aulas, não é assunto dessa aula ainda. Mas a igreja vive agora esse momento. E aí eu trago esse texto para você, para questionar, será que nos dias de hoje, os líderes cristãos de igrejas suntuosas, de denominações gigantescas que nós vemos aí, denominações televisivas, né, que tem templos em todas as cidades, em quase todos os bairros de algumas cidades, será que esses líderes têm dentro de si a essência de servo? A essência de servir? Porque é para isso que eu e você fomos chamados. A essência do Evangelho é servir. E toda vez que o poder domina o coração do crente, toda vez que o poder domina o coração do cristão, essa essência de servir se afasta. Por quê? Porque agora eu sou líder, agora eu sou dono da igreja tal, agora eu tenho a igreja, eu comando os pastores debaixo, né, da minha liderança, eu sou líder, eu estou aqui para ser servido. É o que nós vemos hoje em algumas igrejas, queridos. Nós temos sim denominações sérias, igrejas sérias, pastores com a essência de Cristo, né, que estão lá servindo a sua comunidade, mas nós vemos hoje alguns figurões, inclusive envolvidos em política, em escândalos, envolvidos aí em notícia que nós vemos na televisão, parecido com essa igreja aqui. Por que nós estamos falando da história da igreja? Porque a história se repete nos dias de hoje. O poder domina o coração de algumas pessoas, isso traz mal, isso traz coisas ruins, consequências ruins para a igreja, isso traz o mal sobre as comunidades, isso traz o mal sobre o cristianismo, isso traz decadência. Nós vamos ver depois. Nós vamos ver depois, nas próximas aulas, a decadência e a corrupção que a igreja entra. Bom, outro versículo que eu trouxe para te confrontar aí, né, para falar conosco, isso palavra de Deus, querido. João 18, versículo 36, deixa eu mais uma vez olhar o nosso tempo. João 18, capítulo 18, versículo 36, diz assim, Jesus dizendo, o meu reino não é desse mundo. Né? Isso gera uma pergunta importante para a reflexão nossa, reflexão histórica. Né? Até que ponto a igreja deveria se envolver com o poder político? Será que eu e você queremos transformar o mundo através da pregação do Evangelho? Ou nós usamos a pregação do Evangelho para ter poder político? Será que eu e você estamos comprometidos com a palavra de Deus a ponto de pregar a verdade, doa quem doer, seja governante ou não? Ou será que pessoas que assumem poderes políticos se corrompem e deixam essa verdade de lado? Ou talvez não deixam de lado, mas não usam mais essa verdade para confrontar o poder? Então é por isso que nós estamos aprendendo, para pensar nos dias de hoje. Conhecimento aqui não é em vão, conhecimento não é apenas por conhecimento, só para dizer que eu sei, mas é para chegar à conclusão. Como que nós estamos como igreja hoje? Como que nós somos, né? Como que está a nossa vida hoje de igreja que somos? Nós estamos vendo, estamos aprendendo sobre a história dos nossos antepassados e a nossa história, como estamos escrevendo, né? Nós vamos parar por aqui a nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre a decadência da igreja. Vocês vão ver que absurdo que começou a acontecer
na igreja, bispo sendo envenenado, papa sendo envenenado, um papa mandando desenterrar o seu antecessor, cara, coisas assim absurdas tomou conta da igreja naquela época. E será que nos dias de hoje tem sido muito diferente? Nós vamos, na próxima aula, poder aprender, caminhar um pouquinho mais nessa história para poder trazer para os nossos dias essa reflexão. Queridos, nós vamos parar por aqui, eu não vou nem entrar no outro assunto, porque senão vai ficar muito grande, nós vamos extrapolar muito o nosso tempo, sobrou uns minutos aí de aula, mas a aula de hoje está concluída, senão nós vamos extrapolar o assunto de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar então sobre a decadência, a corrupção dentro da igreja, a separação, o cisma da igreja, e aí nós vamos caminhar até a reforma protestante, e depois a igreja moderna, a igreja atual, a igreja nos dias de hoje, tá bom? Espero que você tenha aprendido um pouco, então, sobre o tema da aula de hoje, né? Sobre o crescimento do poder da igreja. Também você aprendeu um pouco sobre o nascimento do Islã e a pressão que o Islã fez na igreja naquela época. Como que a igreja lidou com isso, nós vamos aprender na próxima aula. Como que a igreja saiu dessa pressão, como que a igreja reagiu a essa pressão, tanto interna, essa divisão de ideias dentro da igreja, quanto externa, esse crescimento absurdo do Islã, como que a igreja reagiu, nós vamos aprender na próxima aula, não perca, no próximo domingo. Eu quero poder orar, Pai, obrigado por mais essa semana, obrigado por mais essa aula, obrigado por mais esse tema que o Senhor trouxe para nós, nos ensinando. Pai, que no coração dos teus filhos não fique apenas o conhecimento da história, mas que esse conhecimento traga uma reflexão para os dias de hoje, quem sabe uma mudança, quem sabe um posicionamento, quem sabe essa reflexão não traga para nós atitudes, decisões que precisamos tomar na nossa comunidade. Quem sabe há pessoas aqui ouvindo de outras comunidades que não seja nós, e na sua comunidade vivem problemas que talvez foi falado aqui. Quem sabe essa aula não será para um ponto de partida, para os teus filhos tomarem decisão, Senhor Pai, fazerem aquilo que precisa ser feito, segundo a tua vontade. Afinal, é para isso que estamos aprendendo. Estamos aprendendo sobre a história da igreja, porque queremos fazer a tua vontade. Queremos ser a igreja de hoje, exemplo para a próxima geração. Se o Senhor não voltar, Senhor, que os nossos filhos, que os nossos netos possam falar das nossas histórias, que os nossos bisnetos possam falar, Senhor Pai, possam caminhar sobre um chão, sobre um piso que nós hoje deixamos para eles. Em nome de Jesus, como igreja santa, lavada e remida, como um povo santo, como um povo escolhido que somos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.